tem que Queria jogar mostrar pra muito vocês aqui pra rapidinho ganhar antes do da Atlético análise Mineiro. minha do Petinho. Vai ser um jogo Olha esse lá na vídeo aí, Arena torcedor do MRV, Corinthians cantando pra caramba, um jogo hein? novo. Fala galera, tô aqui ainda me recuperando, essa classificação fantástica, a torcida do Flamengo tá toda ali, a torcida do Flamengo tá toda ali ainda. Foi uma classificação heróica com um jogador a menos, heróica, cara, com um jogador a menos, os jogadores lutando, valentia dentro de campo, uma coisa de louco. Quero agradecer a minha mãe, toda a oração da minha mãe que ela falou, ela é sensitiva aí, vai ter um sacrifício. Ô Rafa, minha mãe avisou que queria um sacrifício. Fala, conta o que a minha mãe falou. Ela avisou. Não precisa dizer o que ela fez. Por que ela mandou o recado? Ela avisou. Sua mãe, antes da gente viajar para São Paulo, você perguntou como é que seria o jogo. E a sua mãe, ela é de sentir muito as coisas. E ela falou, olha meu filho, vai haver um sacrifício nesse jogo e o Flamengo vai precisar se reinventar, mas vai sair de lá com a classificação. E você gostou do time? O sacrifício foi a expulsão do Bruno Henrique, não foi a intenção dele colocar o pé, a chuteira na cabeça do Mateuzinho, foi expulso e o Flamengo se reinventou. Felipe Luiz colocou o Fabrício Bruno, segurou um pouquinho ali a defesa, a gente ficou sem poder de ataque, com o Bruno Henrique e o Alexandro, às vezes infiltrando, mas deu tudo certo, foi uma classificação heróica, o Flamengo sai gigante daqui para a final da Copa do Brasil. É realmente incrível, eu quero agradecer aqui a Flabete, a Bete da Nação, pela parceria. Chega, fala Petinho, tá emocionado aí na torcida, fala com a gente. Fala, tio Papa, beleza? Classificamos. Eu espero o Atlético. Eu espero. Vamos ser campeões. Contra tudo e contra todos. Pode anular os 2 gols. Pode dar. É muita raça. Pode expulsar o Bruno Henrique com 1 a menos. E ele jogando com 12, né? Por causa do juiz. Mas isso aqui é Flamengo. Vamos, tio Papa. Fala, tio Papa, beleza? Estamos na final. É contra tudo ou contra todos. A gente jogando com 10 e ele com 12. E o Rossi é gigante. Ele é uma muralha, tio. Ele é decisivo, ele é o goleiro que o Flamengo precisa ter. Vamos, tio, e eles anulando 2 gols nossos e dando vermelho pro Bruno Henrique. Que vergonha, tio, é contra tudo, estamos na final. Fala. O Gerson, que joga hoje o Gerson no futebol brasileiro, hoje é o melhor jogador do Flamengo disparado, é um dos melhores meios, se não for o melhor. Ele chegou a ficar cansado no final do jogo, mas mesmo assim ele não desistia de nada. Ele se multiplica, está em todos os lugares do campo, merece ser titular absoluto da seleção brasileira, não, Dorival? E o Flamengo está jogando muito. O Felipe Luiz acertou muito, tirando o Gabigol, a gente ficou com medo na hora, hein? Ficamos com medo na hora, mas depois deu bom, cara. Depois deu certo. Depois deu bom. Eu confesso que eu fiquei preocupado. Ele teve que Já seguiu a galera aí? Gabigol, né? Petinho. O Gabriel. O sacrifício foi o Gabigol. O Gabigol. O sacrifício foi tirar o atacante. Porque ele queimou uma alteração. Mateuzinho, Mateuzinho, clima hostil, Mateus, seu Mateuzinho, clima hostil, Mateuzinho. Faz o seguinte, Mateuzinho, cria um clima hostil, seu Mateuzinho. Cria um clima hostil e vai lá na diretoria do Corinthians e fala, paga o meu passe, paga a minha compra. Cria, né, um clima hostil. Tô com medo. Vai lá, Tô com medo. seu Mateuzinho. Deixa eu receber aqui os 500 mil do Hugo Souza, peraí. Não, mas eu quero que o Mateuzinho pague, manda pagar. Vai lá, Mateuzinho. Mateuzinho vai pagar. Não, ele vai mandar, ele pode mandar. Seu Mateuzinho. Rafa, Bruno, irmãos, teve aquele cara, eu não sei quem é, mas eu não sei se vocês conhecem. Teve um cara aí que acho que fala de Corinthians, eu não sei. Ou é algum jornalista, eu não sei quem é, de verdade. Se eu soubesse, eu falaria, eu daria o crédito, é que eu não sei mesmo. Que ele falou assim: vocês vão se arrepender de ter nascido. E disse que o Corinthians ia ganhar e se classificar. Agora eu tenho uma pergunta. Estilo Tite, foi uma promessa ou foi uma previsão? Uma projeção. Só que a projeção deu errado também. Essas projeções estão dando muito errado. Agora, uma outra pergunta. O Narigudo e o Minimi também agora estão dando desculpinha, que auxiliar, tomou apavoro. Quero ver o programa de amanhã, o que eles vão falar. Vamos botar com agora estão lá, quarta eliminação, contando a final também da Copa do Brasil, quarta que perdem pro Flamengo. Com um a mais em campo.
Mano, não leva nem o jogo. Não, eles estavam dizendo que é com 2 a mais, porque além da expulsão ele tinha um jogador a mais. Eles não falam que tem um 12º jogador aí. Com 2 a mais. Uma outra questão. Jogador a mais não leva nem o jogo pra pênalti pro Hugo Souza, que é a única coisa que ele sabe fazer. O Hugo Souza fazer alguma coisa. Agora pode ficar com o Hugo Souza. Paga amanhã. Não, paga os 500 mil, paga mais 4 milhões e 800. Agora pode levar. O Rossi é melhor, né? Como diria seu Barriga, pague o aluguel. Pague o aluguel. E tem mais um. O Bagre Neto. Bagre Neto. Tô fazendo igual o Diego Ribas o Diego Ribas e o Gabigol. Bagre Neto! Ô, Bagre Neto! Ô, Bagre Neto! Vai classificar. O Flamengo não passa dentro da Neoquímica Arena, Bagre Neto. Peraí que eu quero receber os 500 mil. O senhor é um fanfarrão, Bagre Neto. Fala aí. Peraí. Vai. Não passa no Corinthians na Neoquímica Arena. Narigudo, Bagre Neto, Minimido Narigudo e o outro que falou que, como é que é? Vocês vão se arrepender de ter nascido. Nós estamos muito arrependidos. Inclusive, estamos adiando a volta para o Rio de Janeiro para tomar um Danone. Valeu! Pague o aluguel. Boa noite. Gomes do GE. Felipe, eu queria te perguntar, assim, na última coletiva você tinha citado que você pensa o jogo para quando você sai perdendo, quando você tem jogadores expulsos, e hoje você teve um jogador expulso. Queria te perguntar por o que você pensou com a entrada do Fabrício Bruno e se já tinha visto alguma coisa semelhante na Europa quando você jogava de tirar um homem de profundidade e botar um zagueiro. Obrigado, boa noite. Boa noite. Estaria falando a mesma coisa se tivesse perdido também. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo, anoto. Pode ir? Pode continuar, professor. Anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. E isso aí... Primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com um a menos, jogando com um a mais, e decidimos rápido porque já estava previsto, se isso acontecesse com a comissão, a gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer, e foram sublimes. Mas então, boa noite, Felipe. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse um pouco do seu sentimento ali na hora da expulsão do Bruno Henrique. Foi um pensamento muito rápido, até parabéns por isso. Você leu muito bem o jogo na minha visão. E no intervalo, qual foi a tônica que você usou com seus jogadores para manter o ímpeto? Porque, pelo menos da minha visão, eu não vi aquele jogo onde parecia que o Corinthians faria um gol a qualquer momento. Eu vi um Flamengo, mesmo com um a menos, igualando as coisas dentro do gramado. Obrigado. A expulsão do Bruno foi uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento, estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho, estava atacando bem, estava defendendo, estava correndo o que mais, e obviamente um jogador desse calibre tão importante, perdê-lo, não só perder ele e ficar com a menos é um golpe importante para a equipe, mas eu tenho uma equipe, um grupo de homens fantásticos que tenho que exaltar o que eles fizeram hoje no campo, o que eles correram, o que eles se doaram é louvável. Mesmo se tivesse vindo aqui com outro resultado, eu teria falado a mesma coisa. Eu estou muito orgulhoso do time que eu tenho, da equipe que eu tenho na mão. Conheço esse grupo, já falei como ninguém, e sei perfeitamente a fome e a ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu sou, como eu falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse grupo. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Na hora que acontece a expulsão do Bruno Henrique, e até uma parte também do segundo tempo, muita gente esperava a entrada do Michael, né? Eu queria saber como é que está a situação física dele e por que ele tem tido menos minutos, assim, na minha visão, nos últimos... desde que ele voltou de lesão. Michael, um jogador importantíssimo para mim, um jogador determinante, tem gol, tem 1 contra 1, tem drible, tem tudo que um extremo deve ter. Adoro ele, joguei com ele, fui muito feliz do lado dele, e teve uma lesão muito grave, muito grande, e ainda está recuperando o seu melhor momento de forma, e era uma troca certa hoje. O Michael era uma troca certa, porém com uma troca que fizemos no primeiro tempo,
e a segunda depois com a lesão do Nico, me deixou só com mais uma parada, né? Então eu tive que segurar o máximo possível essa parada, por se alguém não aguentasse até o final, porque estavam correndo muito, por se alguém tivesse mais uma lesão, e eu tive que aguentar a última troca, que foi o Plata, até o final. Então o Michel não entrou por um motivo tático hoje, mas é um jogador que vai ter os minutos praticamente todos os jogos, porque, como eu te falei, é um jogador muito importante e eu quero ter a melhor versão dele o mais rápido possível, e estou fazendo de tudo por ele e por todos. Felipe, Isaac, Flavoz. Felipe, há muito tempo que o Flamengo não consegue desempenhar um papel de conseguir segurar um jogo, de conseguir segurar o emocional. A gente viu isso aí em outras competições, ele saindo e não conseguindo segurar dessa maneira. O que você fez para que esse grupo resgatasse isso? Conseguisse jogar segurando o jogo, sem aquela catimba que a gente conhece no futebol sul-americano, mas jogando com cabeça, com consciência, você vendo o olhar dos jogadores, na postura deles, que estavam realmente ali jogando, deixando o Corinthians correr atrás e o Flamengo jogando para poder conseguir o resultado. Primeiro de tudo, um grupo que criou jogadores grandes, jogadores gigantes, que crescem nesses momentos. Nos grandes clássicos, nos jogos mais importantes, em finais, são jogadores que são decisivos. Eu tenho um grupo de jogadores decisivos. E a primeira troca que eu fiz foi um jogador de seleção brasileira, né? E então eu sei o que eles vão me dar, eu sei o que eles vão render. Então, assim, simplesmente eles têm que continuar acreditando neles. Eu não tenho feito muito mais do que dar soluções táticas, porque eu sei do que esse grupo quer, eu sei o tanto que esse grupo quer ganhar. Tanto é que tu vê como os jogadores saem do campo exaustos, eles dão a vida um pelo outro, pelo companheiro, eles se abraçam, eles querem, eles saem machucados do campo, eles saem sangrando do campo. Então esses meus jogadores querem mais que ninguém. Então quando não conseguem atingir o objetivo, abala, claro que abala. Porque jogar no Flamengo, o maior time para mim do Brasil e um dos maiores do mundo, você quer botar a sua foto na parede, quer fazer história. E quando não consegue, dói. A gente quer fazer história aqui. Felipe, Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Durante o primeiro tempo, eu observei que o Rossi foi algumas vezes conversar com você. No segundo tempo, já o Davi Luiz. Como é que é essa relação também com os mais experientes? Porque você sempre foi muito falado por ser um técnico dentro de campo, ajudar taticamente, treinadores e companheiros. Como é que é essa relação também desses mais experientes que você está tendo agora, de te auxiliar de algum certo modo, conversar sobre características do jogo, talvez até mudanças, enfim? Então, eu, antes do jogo, estudo, faço uma leitura ofensiva, defensiva, todas as fases do jogo, e tomo as minhas decisões, mas eu deixei bem claro para eles, né? Porque eu preciso não é da opinião, senão do que eles estão sentindo, porque eu preciso dar para os jogadores as soluções segundo também a cabeça deles, do que eles querem, o que eles pensam, para a gente poder chegar num termo bom. E eu tenho conversado muito com o Davi tem me apoiado bastante nisso, me dando bastante feedback do que o grupo sente, muitas vezes. E não só ele, senão os capitães todos vêm me ajudando muito nesse papel, para depois a decisão ela é minha, a decisão de como a gente vai jogar, quem vai para o campo, quem é titular, quem é reserva, o sistema que a gente vai jogar, a estrutura, as mudanças táticas, os planos de jogo, tudo sou eu. Então a responsabilidade é minha, mas eu gosto de saber, por exemplo, o Rossi, que fale para mim o que eles estão sentindo, o que precisa naquele campo, porque muitas vezes o treinador não vê tudo, né? Então, por mais que a gente tenha uma comissão, uma equipe gigante, mas é bom saber a sensação do jogador. Felipe, boa noite. Boa noite. Essa tosse tá braba, também tô. Felipe, o que acontece? Você teve o seu primeiro revés na quinta-feira, o Flamengo tendo muito volume no primeiro tempo, infelizmente, dois contra-ataques, tomando ali 2 gols e perdendo para o Fluminense. E aí, a torcida liga um sinal de alerta, começa a se falar muita coisa, você conhece bem o Flamengo, sabe como é que funciona. Queria saber, assim, como é que foi a sexta e o sábado seu com o grupo, para manter o grupo confiante, assim, ó, o Flamengo tem a vantagem, a gente tem que ir lá, tem que jogar. É óbvio que a torcida do Corinthians, por ser um time de massa, vai fazer uma pressão, vai ter tudo aquilo que envolve um jogo desse tamanho. Como é que foi, assim, para você, para manter o grupo confiando e manter o grupo atento nesse jogo? Boa pergunta. Um dia depois do jogo do clássico que a gente perdeu, com certeza deve ter sido uma das piores noites minhas no futebol. A primeira derrota doeu muito. E na manhã seguinte, eu acordei, eu entrei no CT e me animei de novo.
recebi uma mensagem do meu grande amigo René Simões, que parecia que estava dentro do meu cérebro, falando tudo que eu estava sentindo, e tive uma troca com ele dessa primeira derrota como treinador profissional. É uma experiência interessante, dura, mas claro que ia chegar, eu sabia disso. Uma coisa é certa, eu tenho plena certeza do que eu acredito, das minhas convicções, do que é o jogo, das minhas ideias, e eu não vou abrir mão disso. Ganhando ou perdendo, eu vou continuar na linha. Então, quando vocês forem julgar o Flamengo do Felipe, ele é o Flamengo do Felipe, ele não é o Flamengo da opinião da imprensa, a opinião de um diretor, não. É o que eu penso do futebol, eu não vou abrir mão, ganhando ou perdendo. Porque eu penso o futebol dessa forma. Então, eu me animei, e, claro, contagiar o grupo. Temos que uma oportunidade gigantesca de jogar uma semifinal nesse estádio, nessa atmosfera incrível, e os jogadores obviamente que querem ser campeões. Felipe, boa noite. João Pedro Fragoso, do Jornal Globo. Parabéns pela classificação final. Você falou da decisão rápida que você e a sua comissão tomaram e tinham que tomar, segundo você, depois da expulsão do Bruno. Eu queria entender um pouco mais qual foi o seu pensamento ali na hora para colocar o Fabrício Bruno e uma linha de 5 no time. O que você pensou do jogo naquela hora? Obrigado. O plano de jogo, né? É uma estratégia onde eu não vou abrir muito, mas assim, o meu pensamento primeiro era proteger a defesa e entregar a bola para o Corinthians, entregar a bola para eles e saber que eles iam ter que criar, porque muitas vezes a gente vai pressionar, corre muitos riscos e eles têm jogadores rápidos na frente. Então, a partir desse momento, entregar a bola para o Corinthians e a gente sabia dos jogadores, das capacidades, por exemplo, que a Arrascaeta tem de não perder a bola, do Gerson não perde a bola. O próprio Eric, que fez um jogo extraordinário, e não perde a bola, ou perde pouca bola. Então são jogadores que conseguem segurar e fazer a equipe avançar. Esse foi o meu pensamento. Então, a partir do momento que eles iam forçar alguma jogada, a gente teria jogadores aí para conseguir tirar o time de trás e eventualmente ter chances de gol. Boa noite, Felipe. Gabriel Afoca na Paparazzo Rubro-Negro. Felipe, no lance do gol anulado, assim que a bola entra, a gente percebeu que o Arrascaeta virou meio que comemorando e apontando para você, como se você tivesse falado alguma coisa para ele antes da cobrança ou em algum treino. Queria que você falasse o que rolou aí nessa comemoração com o Arrascaeta, automaticamente assim que a bola entra, sai apontando para você, como se você tivesse dito, né, que essa jogada ia sair, a bola ia entrar. Obrigado. Uma comemoração normal com um jogador importantíssimo, e como a gente vive tanto o futebol, simplesmente nos demos um abraço ali e comemoramos juntos. Infelizmente, um gol, não sei a linha, não consigo entender muito bem, mas foi anulado, paciência, correr atrás do resultado. Felipe, Simon, do Coluna do Fla. Você já falou sobre a alteração ali, da mudança, a estratégia, quando tirou o Gabigol e colocou o Fabrício Bruno, mas a minha pergunta é, o Gabigol, que tem sido bastante questionado nos últimos jogos, né, que não tinha oportunidade com o Tite antes e está tendo oportunidade novamente com você, ele virou essa primeira opção pelo mau desempenho dele hoje, ou foi realmente só uma questão estratégica? E como é que tem sido o desempenho dele para você? Essa luz está muito forte ali, não... Desculpa. Aí. O meu time, o meu modelo, eu jogo com 9 profundo, ok? Profundo, que dá profundidade ao time, que ataca o espaço. O Gabi tem essa função no meu modelo de jogo. O atacante, o 9, tem essa função. Pedro machucado, Carlinhos não pode jogar, e que outro jogador ataca melhor o espaço que o Gabriel? Está no melhor momento dele? Não está. Todos nós sabemos, não está. É um jogador que não vai se recuperar nunca? Não sei, depende dele. Ele não foi nada a ver com o jogo que ele estava fazendo, senão com a estratégia que eu tive para o time naquele momento. A primeira opção sempre é tirar o atacante e deixar no campo jogadores que podem aguentar e ser mais resilientes na parte física, né? E no caso, ele que tem uma função estratégica de ficar profundo e atacar o espaço, obviamente que eu precisava deixar o Arrascaeta ali, porque o Arrascaeta é meia e cobre mais o campo do que o Gabriel, então uma questão especificamente estratégica.
Aqui, boa noite, Felipe. Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Você já até falou do Arrascaeta. Ainda falando do jogador, eu queria saber o que você pensou para o posicionamento dele hoje. Porque até mesmo quando o Flamengo ainda tinha 11 em campo, ele parecia jogar um pouco mais ao lado do Gabigol e não tanto como um jogador mais centralizado. E aí, quando o Flamengo ficou com a menos, aí que ele virou mesmo um falso 9. Eu queria saber o que você pensou para esse posicionamento dele, se isso foi treinado. Não, o posicionamento não estava correto nesse momento, era uma coisa que eu estava tentando corrigir, né, dele e do Gerson, e não estavam bem posicionados do jeito que eu queria, e o posicionamento dele era um pouco mais perto do Bruno, mas ele tem a tendência, né, de ficar mais alto, mas eu acredito que tenha sido pelo número de erros que a gente teve com a bola, no começo do jogo, de domínios, um gramado muito diferente, estava escapando muito a bola do nosso pé, demos um pouco de contra-ataque, de transições para o Corinthians, ele acabou correndo demais e perdendo esse posicionamento dele depois quando a gente tinha a bola, mas era uma coisa que eu estava tentando corrigir o tempo todo, gritando para ele poder corrigir esse posicionamento. Boa tarde, professor. Boa noite a todos. Professor, o Flamengo é o clube que mais chegou a finais de Copa do Brasil. Eu queria saber qual que é esse segredo, qual que é o emocional para jogar mais uma final. 10 finais. Eu e o Diego Riba, a gente sempre comentava, né, que o pessoal cobra o título, mas como é difícil chegar todo ano em finais. Como é difícil. Todo mundo quer estar na final. São muitos times que jogam. Todos eles querem estar disputando. E o Flamengo está ali todo ano. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E às vezes até peca por querer ganhar todos, né? É difícil o calendário, mas com o grupo que tem e com o elenco que tem, né? Tirando as lesões, infelizmente, que a gente teve essa temporada, o Flamengo pensa muito grande, né? Então, e como eu repito, não é fácil estar nessas finais. E o grupo, eu estou completamente tranquilo, porque são jogadores acostumados a jogar finais, são jogadores acostumados a estar ali todo ano brigando, todo ano se exigindo ao máximo, não perdem a fome, não perdem a ambição, ao contrário, querem mais fotos na parede, querem mais história, e aí o emocional fica mais fácil, porque são jogadores que sabem lidar com esse momento. Felipe Luiz, boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Eu gostaria de perguntar para você se o Bruno Henrique ele falou alguma coisa na expulsão, o que ele falou, como estava o sentimento dele naquele momento, porque, é claro, nós estávamos em transmissão e todos sentimos que não foi de propósito, foi um lance casual. E o sentimento dele, não é um jogador violento, deveria estar ali com bastante pesar. Você poderia expressar o que ele te falou, coisa do tipo? Por favor. O Bruno é um cara muito emocional, assim, ele sente muito, né, as derrotas, ele sente muito esses tipos de acontecimentos, ele sente muito quando o juiz erra também, né? Ele é muito emocional, ele bota para fora demais, e é um jogador que deixa a alma dele pelo clube. E eu falei para ele, pode ficar tranquilo que o grupo vai correr para você, não tenha dúvida disso. O grupo ama o Bruno Henrique, sabe o quanto ele entrega tudo que ele tem pelo grupo e pelo clube, sempre. E foi uma pena porque a expulsão é justa, mas nem tudo foi justo nesse jogo. Nem tudo foi justo. Vai. As últimas duas. Felipe, boa noite. Descendo para cá para a coletiva com dois amigos cronistas, um deles disse que você, discípulo do Jorge Jesus, teve uma tarde de Diego Simeone. Isso me levou a duas referências, né? Uma, que em 2020, com o Jorge Jesus, o Flamengo chegou a ter um jogador expulso e teve que trabalhar com essa desvantagem e foi até superior tecnicamente ao adversário, mesmo tendo um jogador a menos. E o Simeone, que muitas vezes costuma sofrer, entre aspas, mas consegue ensinar o seu time a sofrer. Queria que você falasse a respeito dessas duas referências. Bom, aquele jogo com o Jorge Jesus, a gente foi praticamente a mesma coisa. Contra o Independente Del Valle, temos a bola para eles, esperamos nosso momento de atacar e no Maracanã foi um show aquele jogo, né? Hoje era muito difícil, um jogo muito complicado, num estádio muito difícil de jogar, num gramado muito rápido, o adversário com todas as vantagens, então, como eu falei antes na outra pergunta,
Tenho muitas experiências jogando com a menos, tenho muitas experiências jogando com 2 a menos e com jogadores a mais também. Então acho que estou aqui agora falando com resultado positivo na minha frente, mas a decisão que a gente tomou foi firme, convicta. Como eu falei para vocês, eu tenho convicção do que eu faço. Nem sempre vai dar certo, nem sempre vai ser o caminho certo, mas o que eu falo, esses jogadores eles acreditam tanto, né, e querem tanto que acabam fazendo acontecer. Professor, última da coletiva aqui. Boa noite, Felipe. Ângelo Furtado, Time Web Sport. Felipe, aos 26 do segundo tempo, houve um toque de bola na mão do Garro, né? E aí o Daronco, ele foi e falou que o Gerson estava voltando de um impedimento. Queria saber qual foi a tua análise ali na beira do campo, se foi pênalti, se não foi. A sua análise você teve, né? Eu não vi ainda, confesso que eu não vi ainda nenhum lance desses e não gosto de falar de arbitragem. Eu não vou falar do Daronco, adoro o Daronco, adoro ele. Mas só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto, já sentia como jogador e como treinador, é que ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. E isso aí me incomoda bastante. Então a única coisa que eu peço aqui é que se respeite o clube. E que faça o que está na regra. Que façam o que é certo. E se falam que o VAR é... Como é que fala? Intercepta o menos possível o jogo, né? Intervém o menos possível. Isso, intervenção mínima. Sigam a regra, por favor. Chega lá na televisão e olha o que está acontecendo realmente. Não se manipulem pelo que estão falando lá em cima. Os árbitros são bons, a gente sabe disso, eles vivem uma pressão muito grande. Mas a minha sensação é que é muito fácil, está sendo muito fácil ir contra o Flamengo. E isso me incomoda. Isso é a única coisa que eu quero, não quero vantagem, eu quero que sejam justos. E pronto. Tá bom? Muito obrigado, professor Felipe Luiz. Obrigado a todos. Marcos, ouvimos o Felipe Luiz, ouvimos também o Bruno Spindel ainda há pouco. Claro que tem muita coisa para falar sobre essa classificação, mas um tom, mais uma vez, de reclamação no que diz respeito a marcações da arbitragem de vídeo. E aí queria saber de você, na condição de vice-presidente do Flamengo, se é algo corriqueiro que realmente vem sistematicamente prejudicando e como o clube interpreta essa situação. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez eu vim aqui. Cadê ela lá? Mais uma vez eu vou vir aqui reclamar, mas com a classificação do Flamengo, que é o mais importante. Eu acho que a arbitragem errou no primeiro lance do jogo ali, quando não expulsa o jogador. Eles estão alegando que tinha cobertura, eu não vi cobertura absolutamente nenhuma. Muitos cartões, eu acho que desproporcionais. E é isso. Quanto mais a arbitragem brasileira em relação a isso aqui. Eu não sei o que estão reclamando aí de absolutamente nada. Pelo menos o Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. A gente chegou aqui no começo do jogo com um som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário. Assim, uma loucura que estava lá dentro. Você não conseguia ouvir absolutamente nada. Bastante luzes apagadas. As luzes, a gente entende que possa ser um problema em relação à parte elétrica, isso acontece. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Agora, a reversão do som para dentro do vestiário, aí já é um pouquinho, acho que já é premeditado. Mas, enfim, o quarto árbitro resolveu bem também. E a gente só, com muita calma e tranquilidade, falou: se continuar com a música, a gente não entra em campo. Até porque você precisava se concentrar ali, você precisa falar, o técnico fala, as pessoas falam entre si, não é só a hora de rezar. O jogo já começa ali 20 minutos antes, meia hora antes desse processo, do horário de 4 horas, né? Não começa 4 horas ali dentro do vestiário. E é isso, eu acho que o Flamengo mereceu aí, pelo que jogou, acho que todo mundo jogou. Chegou uma hora que estava jogando pelo Bruno Henrique, né? A expulsão dele eu tenho como correta da arbitragem, na minha avaliação, mas o que ele poderia ter interpretado em relação
ao primeiro ou segundo lance do jogo, em que o Arrascaeta ia entrar sozinho. E o pior, o estarrecedor, não é o erro da arbitragem, que às vezes o árbitro está em algum local em que ele possa estar desprivilegiado. O absurdo é o VAR não chamar, o VAR não chegar e pelo menos analisar o que foi analisado. Mas enfim, o resultado foi o que a gente queria. Estamos na final, é a terceira final consecutiva que o Flamengo consegue. Isso que é o mais importante. Marcos, vocês receberam alguma coisa sobre a possível... Voltaremos à CBF. Desde o começo do ano a gente está aí na CBF, eu acho que a gente vai até o final aí, mais uma vez na CBF, tentar entender principalmente esse lance da Arrascaeta, porque ele já estava, a gente entende que ele já estava numa diagonal em direção ao gol, e eu acho que o jogador deles fez a falta e tanto tomou amarelo, só que a interpretação de não tomar o vermelho é uma brincadeira. Quando o Bruno Henrique errou, ele tomou o vermelho e assim foi. Então, eu acho que no começo do jogo ele quis ele não quis expulsar um jogador do Corinthians, mas infelizmente numa sequência teve a situação do Bruno Henrique, que era com pouca interpretação e mais assertiva, e aí ele chegou e expulsou o jogador. E é isso. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Enfim, mas vamos lá. O Flamengo deu uma camisa pro Daronco depois do jogo, o Corinthians alega isso e exige que seja colocado na súmula. É vergonhoso essa tua pergunta. Eu respeito a tua pergunta, pelo amor de Deus. Não, calma. Eu recebi a informação. Mas calma. Deixa eu ir até o final. Deixa eu ir até o final, depois o senhor fala. Tá? O que acontece é o seguinte, imputar qualquer tipo de situação, a arbitragem de hoje é piada, né? É piada. Eu respeito a tua pergunta, desculpa, respeito a pergunta, mas é uma piada falar de camisa. Eu não vi se deu camisa, se não deu camisa, mas se deu camisa não adiantou nada não, foi pior. Alguma novidade sobre a multa do Hugo? A multa do Hugo. Agora passado o jogo, pode acontecer alguma evolução, que você entende? Houve alguma coisa aqui, aproveitando a vinda de vocês para o Rio de Janeiro? Vai ter alguma definição com relação ao Hugo Souza? Não, primeiro, mais de 500 mil reais. A definição é essa, mais de 500 mil reais, totalizando 1,5 milhão de reais que eles têm que pagar. E até agora, não, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta. E a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecendo, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande num jogador aqui no Corinthians, seja lá quem for, ou o Hugo ou qualquer outro, porque é um jogador que ele vai se valorizar, que é o natural. Agora, a gente precisa que esse primeiro passo aí seja definitivamente se concretizado. Enquanto não se concretizar, fica como é que está. Entendeu? Eu queria botar até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Tá bom, valeu, gente. O critério do Flamengo é diferente para os outros. Os árbitros têm um perfil do caramba de ficar dentro da cabine do VAR, um critério para um time e outro para o outro. É intervenção mínima para os outros clubes e intervenção mínima para o Flamengo, para os outros clubes não. Eles dão um pênalti lá para o Fluminense, pênalti no Pulgar contra o Atlético não é. O Flamengo vai tomar alguma posição? Não tem o que fazer. A gente já fez mais de 30 ofícios, reclama, não tem o que fazer. A CBF tem todo o conforto, deixa os árbitros com todo o conforto de errar quanto quiser contra o Flamengo. O Daronco ganhou uma camisa do Flamengo hoje? Não sei lá se ele ganhou camisa do Flamengo. Eu recebi essa informação. Só ganhou camisa do Flamengo, então você vê aonde você pegou essa informação aí. Se levarmos em conta que foram 2 jogos, e nesses 2 jogos a zaga não foi vazada, dá para concluir, óbvio, que o gol no jogo de ida foi muito importante, mas a defesa, fazendo a parte dela, foi fundamental para o Flamengo garantir a terceira final de Copa do Brasil consecutiva. Boa noite. Boa noite. Privilegiado em estar nessa terceira final em 3 anos de clube, né? Um jogo que se tornou muito mais difícil do que era esperado pelo fato da expulsão. Mas foi uma coisa que eu falei com o Bruno Henrique no intervalo, que ele estava bastante cabisbaixo, chorando, que a gente ia se entregar de corpo e alma por ele, que ele é um cara extremamente importante para o nosso grupo, o grupo todo gosta muito dele. Então,
Então, sistema defensivo que conseguiu neutralizar o Corinthians e conseguiu fazer um grande jogo para sair com essa classificação para a final. Fabrício, o quanto a questão do Corinthians começar a alçar bolas na área do Flamengo facilitou para você, já que não tinha um centroavante de referência mais alto, facilitou um pouco a marcação por ali? Talvez a gente, com a expulsão do Bruno e a gente abaixando as linhas, eles tiveram que propor um pouco mais o jogo, né? Então a gente sabia que eles não tinham esse meio que ficava ali no entre linhas, então a linha ficava bastante postada atrás e no quesito chuveirinho pegava a defesa de frente, que fica bem mais fácil, bem mais confortável para o zagueiro tirar a bola. Fabrício, quanto essa questão de clima hostil pegou para vocês? Foguetório, o hotel, o Mateuzinho até, que você falou, né, que o clima aqui ia ser hostil. Enfim, o quanto isso pegou para vocês? Até a informação de luz apagada no vestiário, som alto, quanto isso mexeu com o Flamengo para essa partida? Cara, jogo grande, clima hostil, para quem joga no Flamengo está sempre encontrando esse tipo de clima, é sempre preparado para esse tipo de jogos. Motivação a mais pelo foguetório, pelo que foi feito no vestiário, eu acho que isso é uma coisa, pode ser um combustível, mas de estar aqui numa semifinal, talvez os dois times de maiores torcidas do Brasil se enfrentando, valendo uma vaga na final, não tem uma motivação a mais, a não ser esse tipo de jogo para a gente conseguir impor o nosso ritmo, fazer o nosso jogo para conseguir essa classificação. Então, acho que o que aconteceu no extra é mais um combustível a mais para a gente conseguir fazer o grande jogo que fizemos. Cara, hoje é um pouco difícil de falar pela circunstância do que aconteceu, né? A gente jogou desde os 25 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, então não tem como a gente propor jogo jogando diante da casa do adversário, diante de quase 50 mil torcedores. É difícil para a gente conseguir propor jogo, mas pelo menos no quesito defensivo o time conseguiu se performar e performou muito bem para levar essa classificação para o Rio de Janeiro. Foi projetada a final contra o Atlético Mineiro. Um outro grande jogo, dois grandes jogos, duas grandes equipes que chegam na final por méritos. Então, jogos dificílimos, logo agora na sequência, né? Não tem essa diferença que teve dias de descanso entre uma fase e outra, entre a quarta para a semi, e agora para a final é um tempo menor. Então a gente tem que se preparar, se dedicar, voltar a atenção para o Campeonato Brasileiro e aí logo em seguida pensar no Atlético Mineiro para a gente estudar o adversário e fazer dois grandes jogos e, se for da vontade de Deus, que a gente possa conquistar o título. Na quinta tem o sorteio dos manos de campo. Eu queria saber o que vocês preferem internamente. Eu sei que é meio difícil de falar, mas jogar o jogo de volta em casa ou fora? Cara, para quem quer ser campeão, a gente vai ter que ir a Belo Horizonte de qualquer forma. Seja no jogo de ida ou de volta, a gente vai ter que ir lá enfrentar eles. Então, para quem quer ser campeão, a gente tem que fazer grandes jogos, tanto dentro quanto fora de casa. Decidir uma semifinal fora de casa, com um jogador a menos durante boa parte do jogo, e conseguimos ser muito efetivo na parte defensiva, e o gol em casa com certeza nos deu uma segurança grande para a gente ter essa postura defensiva aqui, que foi muito um êxito enorme para todos nós. O que o Felipe Luiz pede de diferente para você, Fabrício Luiz, como zagueiro, de diferente em relação ao que o Tite pedia? Cara, eu não tive essa conversa assim direta com o Felipe. Acabou quando ele chegou, eu fiquei 2 jogos fora, depois joguei agora contra o Fluminense, voltei a entrar hoje. Assim, a gente precisa ter essa conversa para a gente tentar entender o que acontece, o que ele quer, o que ele gosta, para aí sim eu continuar a voltar performado da forma que eu sempre performei, e estou aqui disposto a ajudar o clube da melhor maneira possível, sendo jogando ou entrando no decorrer do jogo, até mesmo ficando bom. Fabrício, com o Felipe Luiz, logo no momento acontece a expulsão e a substituição rápida, tirando lugar e colocando você. Qual foi o papo ali rápido também para essa escolha? Não, a substituição seria um processo normal em vista do que aconteceu, né? A gente perde o Bruno, que é um cara de reposição muito pelas laterais, acompanhando bastante ali, jogava muito em cima do Mateuzinho, um atleta que ataca bem, que é bastante ofensivo, e automaticamente é uma substituição que ia ficar só com o centroavante na frente, que era o Gabi, aí automaticamente a gente perderia esse cara da reposição. Então, assim, sacrificou o Gabi, eu acabei entrando, mas isso é em prol do grupo, é em prol da gente buscar essa vaga que a gente estava indo atrás e graças a Deus conseguimos. O lance do Bruno acabou que foi um pouco feio, você falou uma coisa que você não mais já. Cara, o Bruno bastante abatido, chorando muito, é porque é difícil, um jogo grande, se você perder um jogador, é difícil, principalmente para quem um cara é decisivo igual ele, a gente em um jogo difícil, diante do adversário. Então, assim, a gente procurou passar força para ele, porque é um cara extremamente importantíssimo para a gente. Não joga o primeiro jogo, mas a gente tem certeza que vai ser super importante para a gente no segundo.
Cara, ambiente a gente sabia como ia ser, ambiente semifinal, jogo grande, e era assim que a gente estava preparado para jogar, sabia que ia ter que passar por cima disso. Acredito que a nossa postura foi muito boa, desde o início, mesmo com 11 e depois com 10, melhor ainda. Conseguimos superar as dificuldades que a gente teve durante a partida, e acredito que mesmo com um a menos a gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual, criando chances, assim como eles tiveram algumas, mas acredito que poucas. Então, feliz pela atuação de todos e agora é focar no jogo do final de semana primeiro e depois, claro, se preparar para a final. Como é para você chegar pela primeira vez numa final com o Flamengo? Uma final importante, não sei se vocês já te falaram, terceira final seguida de Copa do Brasil, e o Flamengo vem nos últimos 6 anos com 3 finais de Libertadores, agora 3 de Copa do Brasil. A história do Flamengo fala por si só, né? É uma coisa que vem sendo cultural, então até por isso a importância desse jogo, de o Flamengo estar da gente colocar o Flamengo mais uma vez o Flamengo na final. Então é uma importância que nos coloca uma pressão, mas como eu sempre falei, a pressão é um privilégio de estar aqui e a gente felizmente conseguiu isso num jogo muito difícil, mesmo com um jogador a menos, a gente passou por cima como uma equipe, né? Às vezes um guerreiro cai durante a guerra e a gente tem que se comportar, tem que se dobrar por ele, a gente falou isso pro Bruno no intervalo e conseguimos a classificação. Como eu digo, ainda fazendo um grande jogo, independente de jogar com a menos desde os 30, acredito, né? Então, você falou da questão do Bruno Henrique, eu queria te fazer uma pergunta que é importante. A gente percebe que parece um escorregão e jamais um jogador como o Bruno, com companheiro do Mateuzinho, faria alguma coisa como aquela para ser expulso ou de propósito, né? Acredito que foi mais um acidente de trabalho, não vi o lance ainda. Acredito que tem a margem para expulsão, mas como eu disse, não revi o lance, tenho certeza que foi acidental, né? O Bruno não é um cara assim, e ainda mais como você falou, um companheiro de trabalho e um companheiro de profissão de Flamengo, né? Que há pouco tempo era. Então acredito que foi mais um acidente de trabalho mesmo. O Spindle, ele passou agora há pouco aqui reclamando talvez de uma possível, um favorecimento da arbitragem. Você acha que realmente esse conforto falado anteriormente prejudicou muito a zona ofensiva do Flamengo hoje? De arbitragem, acho que deixo para eles falarem. Eu realmente não vi nenhum lance polêmico aí do jogo, ainda não revi nada. Estava realmente comemorando e desfrutando dessa vitória. E qual foi a pergunta? Se você acha que isso acabou impactando muito na vitória no caso na classificação, mas se você acha que vocês conseguiriam talvez abrir mais ainda uma vantagem no placar? Cara, talvez, mas isso é uma coisa meio hipotética, né? Não tem como afirmar isso, mas a gente tem que valorizar o nosso jogo. Como eu digo, passamos por cima do ambiente, passamos por cima das decisões de arbitragem, se foram certas ou erradas, como eu disse, eu não assisti ainda, não posso falar. Acho que a gente tem que falar e exaltar a nossa atuação, que mesmo com a menos a gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual e criar tantas chances quanto eles criaram na frente. Daniel, você disse que a pressão é um privilégio ainda por estar no clube. Você disse que a pressão é um privilégio ainda por estar no clube como o Flamengo. E acho que hoje vocês viveram uma grande pressão aqui, uma torcida grande contra. Teve uma certa hostilidade quando vocês chegaram ao estádio, né? Músicas do Corinthians, luz apagada. Foi um dia de grande pressão que vocês conseguiram vencer com bastante maturidade? Acho que eles tentaram usar de todas as armas possíveis para tentar contabilizar a gente, mas a gente estava mentalmente muito forte em relação a isso. Tentaram, acho que os fogos, tentaram criar um ambiente diferente, mas a gente estava muito preparado para isso. A gente vive ambientes de pressão constantemente, então a gente está muito acostumado a isso. Estádio lotado, a gente está acostumado a todo jogo no Maracanã, então isso não afeta muita gente. A gente estava muito preparado para, independente das situações que acontecessem no jogo, a gente passar por isso e classificar. E foi isso que eles conseguiram. Mais duas, pessoal. E o que o Felipe Luiz pede para você de diferente em relação aos pedidos do Tite, como zagueiro, né? Cara, ele dá muita liberdade pra gente jogar, pra gente buscar sair da pressão, quebrar essa primeira linha de pressão deles, sempre estando perto, os dois zagueiros, os dois volantes, para que a gente tenha qualidade para sair ali atrás e quebrar essa linha de pressão.
E munir os meias e atacantes entre linhas, né? Até pede para eles não virem buscar tanto, porque sabe que a gente tem qualidade para sair ali e entregar para eles mais perto do gol. Então é mais isso mesmo e eu feliz pela classificação das noviças. Pela frente agora o Atlético Mineiro, é um clássico nacional, podemos assim dizer. Grandes jogadores, o que você poderia, nesse momento, antecipar, o que esperar desse adversário que ontem fez a parte dele, hoje, teoricamente, passou o dia esperando para ver qual seria o destino. O último encontro em Belo Horizonte foi muito bom para o Flamengo, mas claro, cada jogo é um jogo. O que esperar desse adversário em um jogo, como o Fabrício falou aqui ainda há pouco, não é tão distante como foram nas outras fases da Copa do Brasil, já é daqui a pouco, logo no começo do mês de novembro. Então, o que projetar desse Atlético Mineiro num período, em tese, mais curto que das outras fases de preparação? É uma grande equipe. A gente pôde assistir o jogo ontem, já enfrentamos eles lá em Minas, sabe como vai ser a atmosfera, mas tenho certeza que no Maracanã a atmosfera também vai ser grande a nosso favor. É uma grande equipe, mereceu chegar à final. Enfrentou um jogo duro também contra o Vasco ontem e conseguiu classificar. Então, acho que vai ser um jogo totalmente diferente do que foi naquela vez, apesar dos dois estarem com faltas, a gente com mais ainda do que eles, talvez, naquela ocasião. Então, a gente vem com jogadores que não estavam naquela vez, mas vai ser um jogo totalmente diferente até por conta disso e por conta de ser uma final, né? Já é um ambiente que fica diferente, mais tenso, mais pressão para os dois lados. Então, eu espero que a gente possa decidir em casa, isso vai ser definido no sorteio, mas senão a gente vai estar pronto para buscar esse título, independente se for fora de casa. Deu, galera. Aí, Gerson, o clima hostil aí. Aí, clima hostil, né? Tá. Valeu, Gerson. Tamo junto, irmão. Boa. Aí, rebentou, hein? Só deu você hoje, parceiro. Tirou onda. Só falar pra você mesmo, hein? Não me separar pra você. Tá? Olha o Felipe aqui. O Felipe saindo aqui. Felipe, parabéns aí. Não deu tempo de ir pra coletiva lá. Valeu.